Pessoal, deixa eu falar uma palavrinha rápida para vocês aqui. No livro de João, capítulo 6, a partir do verso 47, vai dizer assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha para vocês verem que palavra interessante. O título dessa palavra fala que Jesus é o pão da vida, né? Nós temos falado esse tempo todo, esse período todo, sobre a questão do corpo carnal e a questão do corpo espiritual. E o que Cristo, na verdade, está propondo, né, ou sempre quis propor para a humanidade, é voltar novamente a ter vida, é voltar novamente a ter um relacionamento profundo com o seu Criador, com Deus, né? Eu já falei sobre a árvore da vida, que foi tirada, que foi cercada, né, protegida lá no Éden quando o homem cai, que a palavra de Deus ali ordena, né, para que alguns anjos pudessem cercar o caminho, para que Adão e Eva não tocassem também no fruto da árvore da vida e vivessem eternamente. Aqui Jesus Cristo está ministrando e pregando. Algumas pessoas estavam questionando Jesus. Algumas pessoas estavam questionando Jesus em relação, né, Jesus Cristo falando com os judeus em relação ao que ele era. Os judeus não compreendiam aquilo porque achavam absurdo, porque na ótica deles, Jesus Cristo era simplesmente o filho do Zé, né, e o filho da Maria. Ou seja, Jesus Cristo não podia ser essa pessoa que traria vida ao mundo. Mas Jesus Cristo dizia bem claro, falando: os seus pais comeram o maná no deserto e morreram, né? Mas aquele que comer o pão que eu der, ou aquele que comer, né, o pão que eu estou partindo a favor do mundo, esse viverá eternamente, esse terá vida eterna, né? E é uma coisa interessante isso, porque quando Cristo fala de comer o pão, quem comer desse pão viverá eternamente, ele está falando de vida no espírito. Ele está falando de reconexão no plano espiritual, no mundo espiritual, e está falando de vida no espírito. Ele não está falando que nós não vamos morrer carnalmente, ele está falando que nós não vamos morrer espiritualmente, que é uma coisa que nós precisamos entender, porque existe a morte carnal e existe a morte espiritual. E quando Cristo fala: aquele que comer do meu pão, né, não morrerá, mas viverá, ou terá vida eterna, ele está falando espiritualmente. Então, olha para vocês verem que coisa interessante. Nós falamos, né, lá no comecinho do livro de João, no capítulo 1, quando fala que aquele que estava desde o princípio, aquele que era o verbo no princípio, era a luz dos homens, né, se manifestou. Aquele que fala assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui Cristo está dizendo novamente: aquele que come, e quando ele fala come de mim, quando come, né, o pão, ou eu sou o pão que desceu do céu, e aquele que se alimentar de mim não morrerá, ele está falando justamente da palavra. No contexto desse texto que nós estamos lendo, alguns discípulos, né, muitos dos discípulos acharam pesado essa palavra que Jesus Cristo falou, e eles voltaram para trás. Eles optaram por não seguir. Aqui no versículo 60 fala assim, ó: muito, pois, dos discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Né? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disseram: isto escandalizai-vos? Que seria, pois, se visse subir o filho do homem para onde primeiro estava? Daí falou isso, né? O espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são
espírito e vida. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ou seja, alguns discípulos aqui achou pesado demais essa palavra, falou, como que a gente pode alimentar de Jesus Cristo todos os dias para tentar trazer vida para nós de novo, para poder ter vida eterna? Isso é muito duro, isso não dá. Eu prefiro recuar, prefiro voltar para trás, né? E muitos ali abandonaram, abriram mão daquilo. E Jesus Cristo falou, vocês estão escandalizados com isso? De eu falar que eu sou o pão, de falar que eu sou o alimento e que eu posso dar vida para vocês? Se vocês estão escandalizados disso, imagina se vocês vê, né, o Filho do Homem subindo para o lugar de onde primeiro ele estava. Aí sim vocês vão escandalizar. Jesus Cristo estava falando isso e ele falou assim, as palavras que eu vos digo, ela é espírito e vida. Ou seja, as palavras que eu estou dizendo para vocês é espírito e vida. É o que vai trazer vocês novamente para o ambiente de glória. As palavras que eu estou falando de vocês alimentarem de mim todos os dias é o que vai trazer para vocês novamente para o ambiente de glória. Então, Jesus Cristo aqui vendo o pensamento, né, conhecendo o pensamento deles, depois Jesus Cristo olhou para os 12 e falou assim, vocês também querem ir? Né? E a palavra de Deus fala que Pedro responde assim, no 68, respondeu-lhe Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho do Deus vivente. Pedro falou, não tem para onde ir, não tem para onde correr. Nós sabemos que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Só no Senhor está a palavra da vida eterna. Essa é a importância de nós nos alimentarmos da palavra de Deus todos os dias. É da palavra de Deus ser um alimento diário para nós. Por quê? Porque quando nós nos alimentamos da palavra da vida, quando nós nos alimentamos daquilo que Cristo é, daquilo que Ele deixou, daquilo que Ele projetou para nós, nós começamos a ter vida novamente. Despir da velha criatura, se revestir do novo homem. Nós nos despirmos da criatura carnal, material, terrena e nos revestir da criatura espiritual, ser transformado em corpo de glória. Então, irmãos, não há uma vida fora de Cristo. Não há, né, uma transformação no mundo espiritual sem conhecimento da palavra. É por isso que a palavra de Deus fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa é a palavra que eu queria deixar, tá? Que Cristo é o pão da vida, tá? Cristo é o pão da vida, ou seja, sem alimentar da palavra, sem alimentar de Deus, sem alimentar daquilo que Cristo é, nós jamais teremos vida em nós mesmos. No contexto dessa palavra aqui, fala bem isso, tá? Que nós não temos vida em nós mesmos fora dele, ó. Tá escrito aqui, ó, no 53. Jesus, pois, lhes disse, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ou seja, desconectado da fonte, não adianta, não tem vida. Desconectado do ambiente de glória, não tem vida, tá? Fora de Cristo, não existe vida. Não existe vida. E isso eu estou falando no contexto espiritual. Se nós queremos salvar nossa alma, se nós queremos salvar quem somos, temos que correr para Cristo. Fora dele, não temos vida em nós mesmos. Um grande abraço, graça e paz.